No extinto jornal La Gaceta del Norte, em sua edição de 5 de janeiro de 1977, foi publicada uma matéria com o título Descida de um UFO, assinada pelo jornalista e escritor J.J. Benítez, no qual ele revelava que o UFO e seus ocupantes teriam sido observados por alguns adolescentes em um campo escuro próximo ao cemitério da cidade de Baracaldo, na província de Biscaia, na Espanha. Na noite de 29 de outubro de 1976, em Baracaldo, um grupo de 6 adolescentes estava brincando em um campo, em uma área murada perto do cemitério, quando um som repentino e alto, semelhante ao da estática, chamou a sua atenção. Eles começaram a olhar em volta na tentativa de localizar de onde o barulho estranho estava vindo. 2 dos rapazes finalmente avistaram um objeto bizarro em forma de cabine telefônica no alto, aparentemente descendo para o chão, perto de onde estavam. Sem esperar pelos outros, 2 deles correram em direção ao campo aberto para ver o objeto mais próximo, chegando a tempo de vê-lo pousar no que pareciam ser 3 pequenas pernas. Enquanto estava lá, uma luz vermelha e branca envolveu o ambiente e seu brilho. Eles ficaram observando aquilo por vários momentos, esperando quaisquer sinais de atividade. Então algo aconteceu. Quando se abriu uma porta nele, uma luz vermelha brilhou por dentro. Momentos depois, 2 figuras humanoides surgiram, cada uma extremamente alta. Cada um deles se vestia com o que parecia ser roupas de mergulhadores, com um cinto particularmente largo em torno das suas cinturas. Depois de examinar rapidamente seus arredores, as 2 figuras seguiram em direção à área murada. À medida que se moviam, os 2 rapazes notaram que as figuras tinham olhos muito brilhantes, mas aparentemente não havia outras características faciais. Não está claro se isso é porque seus rostos estavam cobertos ou simplesmente porque eles não os tinham. Os rapazes assistiram então um dos humanoides batendo numa parede antes que a dupla se movesse para o centro da área murada. Os outros 4 adolescentes permaneceram no campo, incertos sobre o que estava acontecendo. Então, um dos humanoides enfiou a mão em um saco preso ao seu lado e tirou uma estranha vara de sua bolsa um pouco antes deles desaparecerem. Em 1985, o jornalista Luiz Alfonso Gamês e o pesquisador Juan Gascon investigaram esse mistério e verificaram a sua autenticidade. Eles decidiram entrar em contato com o J.J. Benítez para que ele fornecesse os endereços das testemunhas para que eles pudessem entrevistá-las novamente e obter depoimentos confiáveis. A sua solicitação a Benítez foi feita por telefone e também por escrito, mas ele não forneceu as informações. No entanto, como a notícia também havia sido publicada em uma revista mexicana pelo mesmo jornalista, acompanhada dessa vez de uma fotografia de uma das testemunhas do ocorrido, então eles foram até o local para descobrir o que realmente havia acontecido ali, anos atrás. Eles localizaram o terreno no bairro de São Vicente, onde ocorreu o incidente, e entrevistaram as pessoas da área que moravam ali há muitos anos. Curiosamente, ninguém, nem mesmo o professor a quem eles mostraram a fotografia da testemunha, conseguiu fornecer informações sobre ela. Vendo que não poderiam ter conhecimento direto dos acontecimentos, já que ninguém conhecia as testemunhas, eles perguntaram às pessoas ao redor do local se elas tinham ouvido falar do incidente. A maioria dos entrevistados não tinha conhecimento de algo semelhante acontecendo em seu bairro. Apenas uma pessoa, o proprietário de uma fábrica de mármore próxima, disse a eles que ficou sabendo do incidente graças a uma reportagem na imprensa. Isso os surpreendeu, dada a notável quantidade de moradores da área. Além disso, o dono da fábrica de mármore contou que, se os fatos tivessem realmente ocorrido, toda a vizinhança saberia da sua existência. Essas pesquisas foram realizadas em meados de 1983. Em suma, Gamês e Gascon acreditam que há uma grande probabilidade de que tudo seja uma farsa,
uma brincadeira inventada pelos adolescentes ou por terceiros, cujo alvo seria o jornalista JJ Benítez, que relatou os fatos. Benítez, por sua vez, conta que tomou conhecimento do caso envolvendo o pouso de um UFO e o avistamento de seus tripulantes ainda em 1976. Ele entrevistou as testemunhas, visitou o local e coletou amostras, as levando a uma universidade para análises. E em janeiro de 1977, ele decidiu publicar um resumo do que aconteceu na Gaceta del Norte e, posteriormente, em outros jornais e revistas nacionais e estrangeiras. 6 anos depois da publicação desse primeiro artigo, em 1982, Benítez afirma ter recebido vários telefonemas de Luiz Alfonso Gamês, até então desconhecido para ele. Gamês foi direto ao ponto. Ele queria saber os nomes, endereços e telefones das testemunhas do caso registrado em Baracaldo. Benítez respondeu que, como os adolescentes pediram em 1976 que suas identidades permanecessem anônimas, ele tinha que consultá-los primeiro. Se as testemunhas concordassem, ele não teria problemas em fornecer as informações solicitadas. A resposta dos garotos e da avó de um deles foi direta: não queremos que nossos nomes sejam conhecidos. Mais tarde, em 1985, numa entrevista pessoal com Gamês, Benítez confirmou que já havia lhe dito por telefone. Naquele mesmo ano, Gamês e Gascon publicaram suas informações e conclusões sobre o caso Baracaldo em um boletim chamado Cadernos de Ufologia, sob o título Os Humanoides Estavam Brincando. Benítez questiona os métodos usados pelos pesquisadores que, quase 7 anos depois dos fatos ocorridos, apareceram em Baracaldo e, com a ajuda de uma fotografia desfocada de um dos garotos, tentaram localizar a testemunha. Além disso, Benítez refuta o depoimento do dono de uma marmoaria, que leva os leitores a concluírem que o artigo que ele publicou em 1977 foi apenas uma farsa, uma brincadeira inventada por jovens ou por terceiros, cujo alvo seria ele próprio. Benítez ainda faz mais alguns questionamentos, como por exemplo: por que não questionar o fotógrafo que o acompanhou? Isso teria acontecido por falta da sua ajuda na investigação? Porque ele foi leal às testemunhas? O que esses pesquisadores queriam? Que ele traísse sua palavra dada? Benítez ainda informa que em 9 de outubro de 1984, para sua surpresa, ele recebeu outra carta de Gamês que solicitava as identidades de testemunhas de outros 2 eventos relacionados a UFOs.